Boa noite, dono de oficina. Boa noite, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí a uma live totalmente especial hoje. Hoje a gente vai fazer uma live com um aluno do programa Mecânica da Mente que conseguiu organizar a oficina dele e ele vai contar para a gente aí como que tá o lucro aí. Ele é da turma de agosto, então daqui a pouquinho vocês já vão saber aí. Mas esse bate-papo serve principalmente para mostrar para vocês, donos de oficina, que sim, é possível mudar sua oficina mecânica. Dezenas de alunos já conseguiram e pode ser que algum deles tenha uma história igual à sua. Hoje a conversa é com o Sérgio, lá da oficina do Serginho, em Borborema, São Paulo. Certo? Du, eu vou fazer igual a gente fez ontem, eu faço a pergunta e vocês batem o papo sobre a experiência em si, né, do mentor e do mentorado. Pode ser? Deixa eu fazer uma arte aqui. Vamos ver se vai dar certo. Boa. Vai aparecer o Sérgio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma arte aqui. Não, aí é a tela mesmo. Aí daqui a pouquinho. Aí vai deixar eu de costa ali, ó. Não, por causa do telefone. Então vamos manter aqui do jeito que tá mesmo aqui. Não vai dar não. Deixa eu só... É que eu espelhei a televisão aqui. A tela. Não, mais um. Deixa eu desligar ela, que aí volta o áudio aqui. Bora. Vamos lá, William. Você quer dar certo aqui? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Ó. Peraí, desculpa. Tá vendo coisa errada. Então, qual vai ser a ideia aqui hoje? Eu vou fazer umas perguntas, aí o Sérgio fala qual que é a experiência dele, e o Eduardo comenta sobre como que foi sendo mentor do Sérgio, tá? Sérgio, quero primeiro começar perguntando de que cidade que você é e qual, eu já falei o nome da sua oficina, falei de que você é de Borborema, mas me conta um pouquinho. Antes de você entrar no programa Mecânica da Mente, você comentou em um encontro com a gente que você tinha uma sociedade com o seu pai numa oficina, né? E você tirou essa sociedade e está tocando a sua oficina hoje sozinho. Como que era a organização quando você assumiu a sua oficina e o lucro dela? Ô, William, boa noite. Então, quando eu assumi aqui, né, o primeiro mês, né, a gente sabe que é mais complicado, né? Então, quer dizer, eu não tinha mês muito bom, tinha uns meses razoáveis, vamos falar assim, entendeu? Tinha um mês que dava um pouco mais, aí no outro mês já fechava no vermelho, né? Porque eu não tinha essa experiência de administrar a oficina, eu tinha só a experiência de trabalhar, né, nos carros e tal. E esse é um lado que eu sempre deixei de lado, né? Porque eu não fazia essa parte lá com meu pai, né? E ele também não tinha muita experiência nessa parte, então ia, como falar assim, meio que de qualquer jeito, né? Esse lance, ô Sérgio, por exemplo, o que passava na sua cabeça que você tem de recordação? Por exemplo, que nem no caso você trabalhava com seu pai. E ali, de repente, você criou esse desejo de ter, né? Como que você imaginava que ia ser? Você imaginava o quê? Que tipo, a hora que eu cair para dentro, chegar lá, as coisas vão fluir naturalmente e vai embora. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos isso mesmo, né? Que a gente fala assim, não, eu vou fazer diferente algumas coisas, né? E quando cheguei aqui, nada aconteceu dessa maneira, né? Então, foi onde que é totalmente diferente. Entendeu? Aí foi onde eu vi, né? Uma publicação sua patrocinada falando, né? E tal, e eu achei interessante. E por final das contas, eu não vi as 3 aulas, eu vi só uma, né? Que não deu tempo, devido a uns compromissos aqui, mas eu já, em cima da hora, eu falei, eu vou fazer esse curso aí, esse programa, porque eu tenho que mudar as coisas aqui, né? Mas assim, quando você percebeu que você precisava aprender sobre isso,
né? De uma certa forma, você tentou fazer de alguma maneira, assim, você tentar fazer alguma mudança por si só, ou você viu que, meu, o negócio eu não imaginava ser relacionado a isso. Agora eu preciso correr atrás para procurar alguém que fale, né, a respeito de gestão. Foi desse jeito? Não, foi, porque eu tentei fazer diferente, né? Quando eu comecei a minha oficina, né? Que eu sempre fui meio organizado nessa parte de planilha, de ter os controles, saber onde que o dinheiro vai, né? Os gastos, eu sempre tive isso aí. Então, eu sempre conseguia ver os números ali, mas meio por cima. Nada muito claro, né? Com muita clareza. Então, a organização, a parte da oficina, que eu já comecei a organizar diferente, só que eu ainda não estava tendo o resultado esperado, né? Que é o que estava faltando, né? Estava trabalhando e não estava vendo a cor do dinheiro. Exatamente. Você falou uma coisa importante aí. Antes de eu fazer só a pergunta, eu vou te fazer duas perguntas. Uma rapidinha e a outra que é o principal. Eu esqueci de perguntar, né? Quanto tempo que você está com a oficina sua? Foi esse ano que você separou do seu pai? E a Olha, segunda aqui está fazendo um ano já. um ano. Um ano Legal. certinho. Boa. E você falou que você viu o Eduardo no patrocinado, se inscreveu por evento, viu a aula. Você lembra exatamente o que foi no patrocinado? Ou, no caso, eu lembro que eu conversei com você, né? Como você não assistiu todas as aulas também, a gente bateu um papo antes de você entrar. Você lembra o que foi, assim, aquela coisa que foi marcante que o Eduardo falou para você, que você falou, cara, ele é o cara que eu vou depositar a minha ficha aqui agora. Você lembra o que foi? Olha, o que foi interessante foi assim, que ele falou de aumentar o lucro em 90 dias, né? Entendeu? Então, quer dizer, esse é o primeiro mês aí que eu estou me organizando certinho, né? Vendo os números, e eu já tive um resultado aí muito bom, que eu não imaginava que eu ia ter esse resultado esse mês, né? E atendendo, bem dizer, aí quase o mesmo tanto de carro que eu estava atendendo antigamente. Caramba! E é impressionante. Então, o que eu tinha comentado antes da gente entrar aqui ao vivo, que eu tinha curiosidade, era isso, né? Em que momento você tinha visto e o que realmente tinha chamado a atenção? Porque, assim, eu particularmente, assim, eu também, através da rede social, eu vejo muita coisa passando ali, às vezes eu me interesso, entro, vejo o conteúdo da pessoa ali, procuro saber um pouco mais a respeito dele para poder seguir ou, dependendo como for, consumir algum produto, que eu não deixo de ser consumidor, né? Eu sou um pouquinho mais seleto, não procuro seguir muita gente, né? Eu tenho alguns ali que eu procuro, sigo mais ou menos aquela linha e ali eu vou buscando os resultados, vou correndo atrás disso daí. Mas assim, você chegou a dar uma pesquisada sobre o Eduardo, sobre a Tagma, para ver se eu tinha oficina, não tinha? Você fez algum tipo de pesquisa ou você foi lá só e assistiu uma aula? Não, eu só assisti a aula, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu fui na intuição. Falei, esse cara aí é o que vai mudar a minha situação. E fui para cima. Caramba, o negócio é doido, porque assim, quando a gente faz aí o patrocinado, o Sérgio e os amigos que estão aqui através do Instagram, como funciona, né? A gente vai lá, grava, eu, o William e a Natália, e ali, assim, cada um tem o seu papel, né? A Natália é a Camera Girl, né? Aí o William, às vezes, tem participação, eles dão a ideia baseada em cima de uma estatística que a gente levanta, e a gente traz a informação para chamar atenção, né? É lógico que, assim, tem, graças a Deus, atinge o Sérgio, que ele está afim de mudar o resultado dele, como também tem outras pessoas que, às vezes, ele não quer, né, abrir a mente para poder absorver um conteúdo diferente, e aí, às vezes, ele passa a criticar. E às vezes a gente fica meio curioso para saber, né? Putz, vamos entrar aqui na rede social dele para a gente ver. Né? Para ele falar, vamos ver. Provavelmente o cara já deve estar bem, já, né? Quando a gente vai ver lá, a pessoa precisa de ajuda. A ajuda está passando na frente dele e ele não tem, assim, às vezes, eu não sei se é a humildade, o que é. A gente ainda não conseguiu achar esse parâmetro aí. A única coisa que a gente sabe é assim, às vezes a pessoa critica, às vezes fala alguma coisa, né? Como eu já ouvi ali, às vezes a pessoa falando assim, você é o cara que é o seguinte, só quer saber de ganhar dinheiro na internet, não deu certo na oficina. Olha só o que eu ouço.
não deu certo com oficina, agora vai querer vender curso para ganhar dinheiro, né? Aí tem uns que às vezes a gente responde, né? Aí eu mando às vezes uma mensagem e eu falo assim, ó, dá uma olhadinha aí, as portas da Tagma estão abertas para você conhecer. Tem oficina, vivo o dia a dia, né? Isso daqui é assim, é de dono de oficina para dono de oficina. Só que é um dono de oficina que, graças a Deus, está tendo um resultado a fim de ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. E aí eu falo assim, muito obrigado, porque o nosso intuito era conseguir a sua atenção e eu consegui. E ali a gente para um pouquinho do contato. Mas para gerar aquilo na cabeça da pessoa, né? E é lógico que assim, o Sérgio, né, como a gente já falou aí, tem alguns alunos que ele tem um nível de resultado, nível 1, nível 2 e nível 3. O resultado ele vem para todos, né? Ó, aqui no Instagram, o William tá até fazendo um comentário aqui, ó, você é louco, a sua oficina é top, né? Graças a Deus, valeu, William, xará aí do perguntador, né? Então, assim, eu vivo isso e graças a Deus, assim, para chegar num ponto de poder ensinar e de ajudar o Sérgio e outros alunos, o que nós fizemos? A gente simplesmente, primeiro eu apliquei lá na Tagma, né? Tanto que, assim, o que eu vivo hoje, né, é assim, é um sonho para todo dono de oficina. Mas não é assim, não é pelo resultado, não é pelo ferramental, não. É pelo ambiente em si que é criado lá, se um ambiente de respeito, um ambiente de resultado, um ambiente que você pode confiar nas pessoas, as pessoas confiam em você, né? Por exemplo, eu vi que um dos meus colaboradores ele estava a fim de trocar de carro, Sérgio, e os amigos. E, ele comentou comigo e tinha um carro de um cliente que ele, né, gostava muito, um carro muito bem cuidado. Falei, vamos perguntar para ele, né, se ele está vendendo e tal. Perguntei, não é que o cara estava interessado em vender, a gente negociou tudo, fiz um corre para ele e tal, não sei o que. Fechou o negócio. Você precisa de ver a alegria desse colaborador, né? Porque, de uma certa forma, às vezes é você se importar com quem está com você, né? Então, tanto eu me importo com eles, quanto eles se importam com o Eduardo, com a Roberta, se importam com a Tag, né? Então, assim, aqui não existe uma brincadeira sem graça do faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Não, aqui pode fazer o que a gente faz, que graças a Deus vai ter o resultado independente. E é o que está acontecendo com o Sérgio, né? Eu sempre sou muito grato a Deus por cada aluno da Mecânica da Mente, porque, assim, a maioria deles eu não conheço pessoalmente, a gente passa a conhecer. Eu estou tendo um contato um pouco mais próximo agora de fazer um bate-papo com o Sérgio agora, né? E, assim, através das aulas a gente tem ali, mas ali tem outros alunos. Agora a gente está tentando, porque a gente estava fazendo um bate-papo um pouquinho antes aqui, né, Sérgio? Dando risada. Sim. Como que está sendo? Não sei nem se quer fazer uma pergunta aí, William, senão eu vou inventar. Ele comentou uma coisinha, eu queria ver se ele topa. Sérgio, opa, aconteceu alguma coisa lá. Não, mas já resolvi, já a bateria do notebook ia acabado, não estava encaixado direito na tomada. Tá bom. Você comentou aí que você já tinha uma certa organização, você olhava a planilha. Você se importa em falar para a gente quanto que você tinha mais ou menos de faturamento antes do programa e nesses meses agora, como que está agora? Para o pessoal, igual ontem o Edu comentou algo que foi fantástico. Se você se sentir confortável de falar, seria legal compartilhar com o pessoal. Olha, assim, o que, tipo assim, o meu faturamento, tipo assim, do que eu sempre vinha atingindo, né? Esse mês, tipo assim, eu atingi 10% a mais do melhor mês que eu tive nesse ano. Entendeu? Então, eu achei muito fantástico, né, disso aí. Tanto é que eu coloquei mais um colaborador aqui na minha oficina. Eu tava com um só, tava até pensando em mandar ele embora, né? Porque ele não tava mais com comprometimento, né, com o serviço aqui, né? Tem 18 anos aí, um rapaz aí que tá aprendendo e tal, né? Tem uma boa experiência já, que já trabalha comigo aí faz muitos anos. Aí eu já chamei um outro rapaz que já trabalhou para mim também. Então, de tudo que eu aprendi no curso aí, eu tô tentando aos poucos, né, ir colocando, né? Que agora eu tô deixando os dois mais trabalhando, mas estou em cima deles e estou fazendo as outras partes, né? Porque eu não tinha tanto tempo para fazer, agora eu tenho. Tinha serviço que eu não conseguia pegar porque eu não tinha mão de obra. Agora eu tenho mão de obra, eu consigo pegar
mais serviço, né? E consigo manter a mesma qualidade, né? Que isso para mim é uma coisa que eu sempre pretendo, é a qualidade do serviço cada vez melhor. O Sérgio, você viu que ele falou um negócio interessante, né? Não dá para aplicar tudo de uma vez só, tanto que dentro do programa a gente vai explicando, né? Não dá para aplicar tudo de uma vez só. Então, assim, pegando os pontos principais ali do qual é a necessidade, e aí você vai aplicando e os resultados vão acontecendo. O primeiro tópico que a gente fala é sobre a mudança de mentalidade, né? Então, isso daí serviu para você, Sérgio, porque para você ter esse tipo de reação, né, é só se você entende, né, o conteúdo que ali é proposto e você fala, putz, vou mudar a minha maneira de pensar, né? Por isso que a gente coloca como uma das aulas principais a primeira aula, porque se não tiver a mudança da mentalidade, dificilmente vai conseguir aplicar o que precisa ser aplicado e começar a ter os resultados. Você concorda com isso, Sérgio? Não, concordo, né? Eu ainda sou um pouco, como que eu posso falar? Meio difícil de mudar, entendeu? Esses pensamentos que a gente tem. Eu sou bem metódico, eu gosto de uma coisa mais, como que eu posso falar assim? Mais Tradicional. tranquila, né? Não gosto muito de mudança, palavras que é essa. Então tá explicado aí. Então o seu perfil comportamental bate certinho, então tá explicado o porquê. Né? No relatório que saiu. Pode continuar, desculpa. Não, mas então, aí né, eu tô falando, né? Tipo assim, eu sei que não vai mudar da noite pro dia, mas é que de quando a gente começou o treinamento aí, essa mentoria, né, o programa, eu foquei mais nos números, né? Então tem outras coisas que já tá no plano para ser implementado. Entendeu? Então, quer dizer, eu foquei nos números, eu pretendo manter desse padrão aí que eu fechei esse mês, daí para cima, para mim poder começar a fazer as outras mudanças que eu preciso. Tanto é que, eu não sei se eu comentei aí com você ou com o Willi, que comentei no grupo, que eu já estou vendo um outro barracão maior, né? Já tô dois barracão no caso, né? Então eu já estou meio que querendo expandir, melhorar e crescer, né? Porque não dá para ficar desse jeito no mesmo lugar aqui, entendeu? Sem você perceber, então, a sua mentalidade está sendo transformada, né? Por quê? Porque você, de uma certa forma, está fazendo as mudanças necessárias, mesmo você dando foco para os números, mas o que está acontecendo? Você já contratou mais um, você já está conseguindo, de uma certa forma, liderar eles, você já está enxergando que o seu espaço de tempo está sendo aberto para que você consiga alimentar os números, consiga atender bem o cliente, e em cima disso os resultados vão mudando. Aí agora você já está trabalhando na sua mente, você já está vendo outros locais. E você falando isso a respeito de planejamento, né? Toda segunda-feira de manhã a gente tem um treinamento lá na Tagma. E a gente está lendo um livro que chama Execução. E a aula de hoje, né, o capítulo de hoje que foi lido ali pelo colaborador Caio, falava justamente do quê? De você fazer um plano, né? Um plano estratégico e você também fazer o plano de execução. O que eu vejo mais impressionante disso, porque a gente tem a plena certeza de que você brevemente já vai estar num outro local. Porque quando você começa a desenhar na mente, você já começa a fazer o planejamento, você corre atrás, é aquilo que às vezes as pessoas falam, né? Que o universo trabalha ao seu favor. Para nós, não. Quando a gente se mexe, Deus trabalha ao nosso favor. Então, ele vai direcionando você para que isso aconteça. Então, isso a gente já fica muito feliz. Por quê? Porque, às vezes, se o dono da oficina, às vezes, ele tem uma resistência de achar, que às vezes tem umas crenças, né? Eu vou mudar, eu vou crescer, mas vai crescer a quantidade de problema. Se ele pensar dessa forma, ele vai viver isso mesmo. Agora, se ele pensar assim, eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou melhorar, o que vai acontecer? Vai melhorar. Então, com você vai acontecer justamente o que aconteceu já com o Gleison, né? E já aconteceu com outros amigos. Aconteceu com o Isaac. O Isaac tinha um local um pouquinho mais reduzido que cabia ali 3 carros. Hoje ele está num salão ali que provavelmente cabe uns 20 carros. Então você vê que não tem como. Você começou a trabalhar, mudou a mente, tomou atitude, fez um planejamento, as coisas acontecem, né, Sérgio? Sim. Vamos continuar sempre trabalhando para poder ir para cima, né? Para frente, né? Para crescer, porque
Eu tenho aqui, a minha cidade aqui, ela tem acho que 14, 15 mil habitantes, né? Certo. Então oficina aqui tem bastante. Muita oficina, entendeu? E tem oficina maior que a minha, que tem muito mais profissional ali trabalhando, né, e tudo mais. E bem, às vezes, mais organizada e tudo, né, nessa parte. Porém, uma coisa que eu percebo é que os caras têm muito retorno de serviço, entendeu? Porque Hum, da mão de obra que às vezes não é tão qualificada. Então, a minha preocupação sempre foi essa, na mão de obra, né, qualificada, né, para não ter retorno, porque quando você começa a ter retorno, aí que os problemas realmente acontecem, no meu ponto de vista, né? Aí você vê que nesse ponto, você trabalhando aí, né, a liderança e a organização, aí não tem como. O seu perfil, né, baseado em cima do relatório lá, depois pode ser que eu fale um pouquinho a respeito disso. O seu perfil dado no relatório ali do perfil comportamental, o que, que acontece? Você tem essa tendência muito forte de você trabalhar esse ponto. Então, assim, explore bem essa parte, porque vai te trazer muito resultado, certo? Então, pode ter certeza aí que o sucesso vai ser certo. Meu, você está fazendo certinho, né? Quando você resolveu, não sei se o William vai querer fazer mais uma pergunta aí para ele, aí, que eu vi que você entrou aí, né? Pode fazer aí, William. Deixar o. Eu acho que a transmissão de pensamento funcionou, porque eu acho que é o que você ia perguntar. Sérgio, você comentou, né, que você queria aí, que você viu esse diferencial seu, porque o outro pessoal tem muito retorno, tem bastante oficina. Mas antes de você entrar, quando você olhou o programa, falou com o Eduardo e tal, você em algum momento pensou, cara, eu acho que mesmo assim não vai funcionar para mim, porque minha cidade é pequena, porque aqui tem alguma coisa diferente. Você pensou que não ia funcionar para você? Olha, William, eu pensei, viu? Não foi uma vez, não, foi várias vezes eu andei pensando nisso aí. Até eu fiquei meio relutante aí na hora de chamar mais um colaborador, né? Eu ainda pensei, falei, eu vou dispensar um e vou chamar o outro. Aí, de repente, do nada, eu coloquei os dois aqui para trabalhar junto, falei, vou ver o que acontece, né? E graças a Deus aí tá dando tudo certo. Mas eu tive esse pensamento, sim, eu fiquei com medo. Eu falei, esse curso aí eu pensei e falei assim, não vai demorar muito para ter resultado. E fiquei com esses pensamentos negativos, vamos falar assim, né? Mas mesmo assim, você partiu para ação aí. Sim, mesmo ainda com os pensamentos, ainda fui. Eu falei, eu vou até o fim para ver o que vai acontecer. Bora. E aí a gente só está começando e as coisas já começaram a acontecer de boas, né? Sim, já começou a acontecer. Então já tô, que nem eu falei, esse mês foi um mês muito bom. Porém, eu tive alguns imprevistos aí, né, familiar, né, que o meu pai tá com problema aí de saúde e tudo. Assim, então eu tive que acabar dando uma ajuda aí para ele e tal, né? Mas isso não alterou em nada, entendeu? Isso não me afetou em nada. Se fosse há uns meses atrás, já poderia me afetar de certa forma, né? Mesmo você precisando dar um auxílio para o seu pai, a oficina Sim. continuou girando, Sérgio? Não entendi, Edu. A oficina continuou trabalhando lá, mesmo você precisando auxiliar seu pai? Sim, continuou, entendeu? Então, às vezes eu preciso, né? Agora como eu tenho os dois colaboradores, eu tenho tempo, que não falei, eu tenho tempo para fazer outras coisas, né? Teve dia aqui na minha oficina de cliente ligar para mim e eu não poder atender o cliente devido à demanda de serviço, né? Aí então aí fica aquela, não, se eu não atendo o cliente, ele vai procurar outra oficina, ele vai passar, o cara vai fazer, eu vou perder o cliente. Agora eu já não perco mais esse cliente. Se ele ligar para mim, eu falo, pode trazer o carro, que a gente vai dar um jeito aqui, Nossa, entendeu? Sérgio, então assim, você vê a importância, né, de você entender a mensagem, você colocar o colaborador, né, para estar ajudando você, porque assim, a gente já teve situações aí de amigos, né, dono de oficina, que antes de entrar para a mecânica da mente, inclusive até o Walter Catelli, né, ele lá de Atibaia, ele trabalhava sozinho antes dele me conhecer. Aí o que, que aconteceu? A família dele pegou o Covid, aí ele teve que fechar a oficina para cuidar da família. Mas ele não pegou o Covid. Aí ele ficou uma semana com a oficina fechada. Aí ele voltou, passou uma semana, ele pegou o Covid. Aí fecha mais uma semana. Aí ele retornou.
Passou uns 20 dias, ele brincando com a filha dele, quebrou o tornozelo. Ficou 35 dias com a oficina fechada. Aí o que aconteceu? Ele tinha uma reserva que ele acabou aplicando para poder arcar com os custos. Aí agora ele entendeu a mensagem, né? Porque aí depois ele entrou na mecânica da mente, viu a mensagem, e assim, ele contratou um e também já está contratando mais um. E eu falei, e agora? Aí ele falou, agora é outra vida. Você tem percebido mesmo, né? Claramente que assim, a vida do dono da oficina ele muda conforme você vai tomando as atitudes, né? Certa, isso daí vai mudando, que nem agora. Você acabou de falar, agora eu tenho tempo para resolver outros assuntos, né? Então, como que é agora essa sensação aí de que você tem quem execute o serviço e você consegue, de uma certa forma, enxergar outros pontos que você não enxergava antes? Não, é uma sensação assim boa, né? Que eu tô no caminho certo. Entendeu? Que nem você falou aí, né? Desse amigo seu aí. Eu tenho dois amigos aqui que eles são eletricistas. Só que eles trabalham assim mais na parte de socorro, né? Atendendo o pessoal aí. E os Certo. dois falam para mim que não quer funcionário. Porque tem um medo de crescer, porque tem um medo do funcionário não fazer o serviço direito, ele tem que ficar perdendo muito tempo, né? Antigamente, eu até concordava com eles, né? Hoje eu já não concordo mais. Olha que da hora. Muito bom Entendeu? isso aí. Olha, ó. E não tem como, né? É que assim, a crença lá instalada, né, em qualquer um. Agora, no dono da oficina, às vezes ele grita muito alto dessa maneira. Mas é bem bacana isso de você mudar, porque assim, aí você fica vendo, né, o jeito deles. Tem vários problemas. Um, de não executar o serviço. Se a gente pensar o contrário, peraí, tudo bem. Às vezes tem um colaborador que ele pode, de uma certa forma, dar um problema ou dar um prejuízo. Mas também tem outra oficina que tem um colaborador que veste a camisa que honra, onde o retorno é praticamente zero. Agora, por que né, os donos de oficina, às vezes, eles, ao invés de olhar o exemplo positivo, parece que o negativo sempre fala mais alto, né? Você vê como é engraçado isso daí, Sérgio? Não, é interessante esse ponto de vista, né? Essa situação. Mas, assim, hoje a minha cabeça, não só na parte da oficina, né? Já até na parte pessoal, né? Já tem mudado muito na minha mente, assim, abrir a minha mente, vou falar assim, de certa forma, né? Com coisas que a gente tinha um pensamento diferente, né? A crença, né? Que nem você fala muito, né? A gente tem umas crenças que é muito. Que limita muito a gente, né? Que dá medo pra gente. E o medo, assim, o medo ele faz parte do ser humano, isso daí é normal. O que não pode é fazer com que o nível do medo ele seja maior do que a vontade de você superar os desafios, né? Medo. Agora, se você não tem medo, aí já é um problema patológico. Aí tem que procurar um especialista mesmo. Mas é legal você ter esse medo. Eu fico até hoje assim, né? Às vezes a gente vai tomar uma decisão, a gente faz um planejamento estratégico, um negócio bem legal aí. Na hora de aplicar, a gente fala, putz, será que vai? É lógico que agora a gente está muito mais experiente para fazer a tomada de decisão. Mas sempre surge aquele friozinho na barriga, isso daí nunca vai deixar de ter. Então, mesmo às vezes você tendo um pouquinho mais de experiência, é bom não perder, né, esse medo aí. Mas é legal que, assim, se você usar o medo como um combustível e falar assim, velho, eu vou para cima, mas eu vou vencer, né? Aí isso daí se torna um fator positivo, né? É a mesma coisa. Eu sou obcecado por resultado. Aí o que eu quero fazer? Eu quero dar uma acelerada, eu quero isso. Aí eu faço uma meta, né? Eu desenho a meta, vou vendo os números junto com a Roberta, aplicando o plano de ação, mandando mensagem aí. Hoje, né? Fiz um trabalho rápido ali, mandei algumas mensagens para uns amigos, né? Que fazia um tempo que não trazia o carro. Ele falou: caramba, Edu, bem na hora, né? Você me avisou, porque assim, eu estou protelando um negócio, um probleminha no carro. Posso levar depois do feriado? Opa, pode vir que a gente vai atender você. Então, é necessário a gente ter, né, essa garra aí como dono de oficina. Ter medo, às vezes, de ligar e tomar um não, ou às vezes o cliente não te atender, não dá atenção. Isso daí faz parte do dia a dia, não tem jeito, né? Mas assim, para quem está afim de resultado, tem que fazer também que nem o Sérgio. O Sérgio tem sido muito disciplinado aí no propósito da mecânica da mente aí. Da onde você tira essa disciplina aí, Sérgio, para você estar sempre focado ali?
para ter o resultado aí? Era essa a pergunta que você ia fazer, William? Eu queria só complementar isso que você falou. Você falou que você não tinha tempo antes. E como você arrumou tempo para pôr tudo em prática? É mesmo, boa pergunta, né? Então, a gente vai se organizando, né? A gente vê tudo que é questão de organização do tempo, né? Porque a organização não está só na parte física, né? Então a gente tem que organizar o nosso tempo também. E eu Exato. não sou, Edu, o cara mais disciplinado, não, entendeu? Eu tenho minhas falhas aqui, entendeu? Mas a gente coloca aí, que nem você falou, a gente coloca os objetivos, as nossas metas, então a gente fala, não, se eu não fizer isso, eu não vou alcançar aquele meu objetivo, aquela minha meta. Porque, para mim, que nem eu falei numa aula aí, eu não sou o cara que eu gosto de acordar cedo. Né? Eu não acordo cedo e eu sempre abri a oficina um pouco tarde, né? Que em vista das demais. Agora não, agora eu estou conseguindo abrir ela no horário normal, né? Mas não Não, é fácil, porque eu não sou o cara que eu durmo cedo também. Eu durmo 2 horas, 3 horas, eu fico vendo conteúdo, eu fico vendo as aulas suas. Eu tenho outros cursos também que a gente faz, então quer dizer, a gente acaba dormindo tarde, né? Então na hora de acordar é meio difícil, vamos falar assim. Mas a gente está conseguindo acordar, assim, desafiador para acordar. né? É isso daí. Não, mas você vê que assim, você captou a mensagem. É lógico que assim, a mudança não vai acontecer da noite para o dia. Mas você já entendeu a mensagem, você já está começando a praticar, começando a aplicar. O grande lance, Sérgio, é esse. Né? A Bíblia diz, eu sempre gosto de usar os exemplos da Bíblia, né? A Bíblia diz que ontem na escola dominical até falei para os alunos, eu falei, a fé sem obra ela é morta. Então, assim, não basta só eu ter a fé de que vai melhorar, eu vou ter a fé de que eu vou organizar. Né? Por isso que fala, a fé sem obras é morta. Então, é a fé mais a aplicação. É você entender, e mesmo ali você começando do jeito que você está fazendo, daqui a pouco aquilo vai se tornando um hábito, porque o hábito também que você tinha anteriormente, ele não nasceu do nada, ele foi construído baseado em cima de uma rotina que você desenhou. E você está mudando aos poucos ali a sua rotina e você vai percebendo aí os resultados que vem mudando. Né? Então é mais ou menos esse ciclo aí que funciona. Quer fazer uma pergunta para ele, William? Voltei. Quero sim. Sérgio, você comentou aí do tempo, legal, que organizou, fez a gestão do seu tempo. E eu quero perguntar mais uma vez um negócio que é o seguinte. A gente sabe que o investimento para entrar na mecânica da mente não é um valor tão baixo. Mas como que você fez para conseguir entrar? Como que foi para você pagar o investimento da mecânica da mente? Olha, para mim, pagar tá sendo normal, entendeu? Sendo tranquilo, vamos falar assim. Porque vocês facilitam muito, né, pra gente pagar, no caso, né? Então a gente dividiu aí, não sei se foi em 10 ou em 12, e estamos pagando, a gente não tá nem sentindo. E isso aí é um valor que hoje eu vejo que ainda é até baixo, né? Um custo assim, pouco pelo que está acontecendo, que eu vi que está acontecendo, é um custo baixíssimo, entendeu? Hoje eu vi, às vezes na hora, né, a pessoa vendo ali aquele valor ali, fala, não, mas é caro e tal, mas depois que começa a ver as aulas, que a pessoa começa a aplicar e começa a ter resultado, esse não é mais custo, né, é um investimento, né? E é interessante, Sérgio, isso que você falou, porque assim, quando você entende o propósito, né, a intenção é o quê? Uma coisa é certa, se ele aplicar ali 10% da mecânica da mente, isso é o que eu falo. Se a pessoa entrar para a mecânica da mente e ele aplicar 10% do que a gente instrui ali, né, como um passo a passo, o que vai acontecer? O valor investido ele vai ser menor do que o resultado que já pode ser proporcionado para ele. Então, de uma certa forma, não mexe em nada no faturamento da oficina. Então, assim, olha só o que eu falei. Se a pessoa entra para a mecânica da mente e ele aplica no mínimo 10%, ele vai ter um retorno maior do que uma prestação ou do que uma parcela dessa que o Sérgio falou. E aí não muda nada no faturamento, pelo contrário, ele já vai aprendendo porque vai ser acrescentado. Então o valor da parcela passa a ser menor. Por isso que acontece o que o Sérgio falou. Eu nem, tipo assim, de uma certa forma ele acaba nem sentindo. Baseado em cima do que você vinha procurando, Sérgio,
depois do que você viu o conteúdo lá dentro, tipo assim, foi além da sua expectativa ou tipo, de uma certa forma, não, já esperava mais ou menos esse tipo de conteúdo, só precisava mesmo era de um empurrão. Como que foi essa sensação aí de entrar para a Mecânica da Mente? Ó, Edu, o conteúdo em si, né, as primeiras aulas foi bem interessante, que é um conteúdo assim que diferente, apesar de muita coisa que foi falada ali no contexto, né? A gente, tipo assim, eu já tinha isso, né? Mas eu não tinha ainda a disciplina de falar, não, eu vou fazer tudo certinho. Então, quer dizer, eu gostei bem das primeiras aulas, né? Eu gostei bastante porque o fato é assim, é que nem eu falo, você não ensina, e você mesmo fala, você ensina a mudar o pensamento, né? A reprogramar a mente, mudar a gente a forma de pensar. Então, isso foi o que me chamou a atenção e que eu mais gostei até agora, entendeu? E ainda estou ansioso que eu não acabei de ver as aulas ainda, que eu quero chegar nas aulas de vendas ainda. Estou quase lá. Rapaz, Eu ia falar uma coisa agora, que foi o que eu acho que o Edu ia falar. Se você não está nem na aula de venda ainda, eu falo o seguinte, quando você aprende, quando eu vejo muito pessoal falando assim, eu cobro R$ 30 para trocar o jogo de pastilha. R$ 30, se você colocar aí o valor da parcela hoje, dá mais ou menos um terço do valor da parcela se você dividir em 12. Só que quando você faz a aula de vendas, que aprende a precificar certo, você pode aí triplicar esse valor. Agora, hoje eu vou fazer com o Edu que ele fez comigo um dia. Quanto que dá, Edu, triplicado o valor dos 30? vai dar o quê? Vai dar 90, né? 90. Aí se você faz aí um jogo de pastilha no mês, você já Cobrando praticamente... esse valor. Ô Então, Sérgio, posso fazer uma pergunta, Edu? Pode. peraí, deixa eu Então, só... porque é assim, né? Vocês estão falando da parte de valor, né? Da mão de obra, né? Eu aqui na minha cidade, assim, a gente tem bastante amigo, tem bastante conhecido aí, pessoal de comércio. Eu já sou conhecido como careiro, entendeu? Então, tipo assim, a minha mão de obra aqui, pelo que o povo fala, não é a mais barata, mas para mim, a minha mão de obra ainda ela é, tipo assim, eu acho que ela está abaixo do que a gente presta, vamos falar assim. Né? Que é porque é a cidade pequena, e que esse é o desafio da cidade pequena, de você conseguir ter lucro em cima aqui, né? Tanto é que na parte de peça aqui, cara, os caras hoje em dia aqui tá chegando tudo com peça do Mercado Livre. Entendeu? Os carros assim que eu tô atendendo no momento não é nem um carro tipo assim, é, prêmio, carro 0 km, então é uns carros mais antigos, né? Então a gente sabe as marcas que é boa, a gente orienta o cliente a comprar e tal. Só que aqui ainda tem muita, como que eu posso falar, resistência, né, na parte ainda da oficina que vende peça, porque aqui os caras acham que a oficina que vende peça eles estão empurrando. Né? Então, e um desafio meu aqui sempre foi assim, a minha vida inteira eu nunca gostei de trabalhar com peça por causa disso. O cliente não achar que a gente está empurrando, né? Só que eu estou vendo a necessidade que eu vou ter que, aos poucos, começar a pôr algumas peças para vender algumas coisas, né? Com o tempo, assim, implantar isso aí aos poucos, né? Não de uma vez, que nem o pessoal faz aqui. Mas isso daí você vê, é mais ou menos o quê? É o trabalhar da mente que você já vem evoluindo. Isso porque você não assistiu a aula de vendas. Você vai ver justamente. Eu vou dar só um exemplo aqui, né? Outro dia pegou eu e a minha esposa e minha filha, a gente foi até a casa do meu sogro no interior de São Paulo, uma cidade com a baixa quantidade de habitantes. Só que a gente foi num restaurante ali, que assim, o restaurante era praticamente um valor, né, das comidas ou dos lanches ali, praticamente o valor que é cobrado se você for sair aqui numa região, digamos assim, nobre daqui de São Paulo. E mesmo assim eu falei assim, peraí, né? Ele, uma cidade do interior, uma cidade com uma quantidade pequena de pessoas, mas ele aplicando esse preço aqui, eu falei, peraí, né? Vamos ver. Aí eu pedi um suco, a gente pediu um lanche, um lanche espetacular. Assim, a gente pagou com gosto. Agora, por que a gente pagou com gosto? Porque tem outras lanchonetes, tem outros restaurantes ali naquela cidade. Agora, por que quando a gente chegou lá, tinha fila de espera? Por que a gente chegou lá, né? A comida era muito boa. Então, assim, fazendo diferencial, de uma certa forma, você não se torna o careiro, né? Você se torna a pessoa o quê? Valorizada por aquilo que você entrega. Então, aí a hora que você entrar nas aulas de vendas, você vai ver que tem muita coisa legal lá
que vai ajudar você a trabalhar. E aí você vai conseguir até aumentar o valor da sua mão de obra para chegar num nível que você considera como justo, apesar que você sabe o porquê, né? Entendendo as aulas dos números, você está entendendo o porquê que é o justo, porque você ali, querendo ou não, você descobriu muita coisa ali que talvez você não tinha essa informação. Aí você vai passar a aplicar. Então você vai entender ali que você não é o mais careiro, você é o que cobra correto por aquilo que você entrega, que é uma entrega extraordinária, certo? Então, e assim, os meus Poderia só clientes, entendeu? complementar uma coisa depois do Sérgio? Opa, pode? Tá bom, vai lá, Sérgio, depois eu só quero complementar com uma coisa. Não, é assim, Edu, que nem a gente está conversando, né? Eu tenho muitos clientes aqui que não se importa com a parte de preço, entendeu? Que são clientes meus aí já faz muito tempo, cliente que eu ganhei, que veio de outras oficinas, entendeu? Primeiro, por causa da honestidade, né? Que aqui é uma coisa que eu prezo bastante, além da qualidade do serviço, é a honestidade. Então, eu não vou fazer o cliente meu trocar uma peça que não tem necessidade. Certo. Mas, se ele quer um serviço bem feito, que nem a maioria dos meus clientes quer, eu vou orientar ele a fazer o serviço da melhor maneira, né? Da hora. Então, tem alguns clientes que, assim, só vou comentar rápido aqui, ele trocou de carro. Ele tinha um Gol G5, ele pegou um Palio Sport 2013, 14, e o carro ele reclamando para mim que o carro era fraco. Aí ele por conta, ele já comprou o velho cabo, mandou limpar os bicos, trocar o fio de combustível, o filtro de ar. Ele já chegou com as peças na mão, comprado tudo na concessionária bonitinho. Aí eu fiz o serviço para ele, falei, ó, experimenta o carro, depois você me fala. Ele falou assim, Sérgio, o carro, andei no carro, meu carro é fraco. Aí eu falei, ó, deixa aqui que eu vou fazer um diagnóstico mais aprofundado, né? Aí eu coloquei ali a ferramenta de medir a pressão da bomba, né? E a pressão da bomba ali estava ok, a vazão estava dentro do normal. Eu falei, não, mas esse cliente ele merece um teste a mais, né? Não é que ele merece, eu falei assim, eu vou a fundo, né? Eu falei, eu vou um pouquinho mais a fundo. Aí onde que eu cheguei, coloquei o osciloscópio ali e falei assim, ó, essa bomba de combustível sua tá ruim. Mostrei para ele o gráfico de uma bomba de combustível boa, tudo. Na hora ele já falou assim, ó, pode trocar essa bomba aí. Ele não questionou, falou, pode trocar. Troquei a bomba para ele e mandei ele andar com o carro. Ele foi andar com o carro, ele falou assim, ó, acabou o problema do meu carro. Entendeu? Então, quer dizer, mesmo se não tivesse ficado bom, ele não ia me questionar. Ele disse, ó, o carro ainda não tá bom, ele ia trazer de volta. Mas, a maioria dos meus clientes aqui, o que eu falo para eles que tem que fazer é de cada 10, é um ou dois só que não aprova inteiro o serviço, 100%, vamos falar assim. Muito legal isso daí, né? Boa. Pode fazer o complemento à pergunta, William. O que eu ia falar é o seguinte, é uma coisa que você comentou aqui na minha cidade, assim, você vê a importância de você estar no ambiente certo, no lugar certo, na comunidade certa. Por quê? Se você fica aí, se você não tem as aulas hoje, você ia ficar ali com o pessoal ouvindo, não, que não dá para cobrar mais caro, não, porque eu sou careiro, não, tipo, o pessoal te intitula isso e você ainda acha que você está cobrando barato pelo serviço que você entrega. Falando nisso, você, hoje eu sei que você estava com a oficina separada, mas você tem sócio na oficina? Ou é só você mesmo? Não, é só eu, hoje é só eu. Você teve o apoio de alguém, ou teve, ao contrário, alguém falou para você que não ia dar certo? Olha, muita gente falou que não ia dar certo. Que ia dar certo, eu acho que foi meio equilibrado, né? Essa parte aí. Foi meio equilibrado. Teve gente que falou que não ia dar certo, mas teve pessoas aí que falou que já tinha passado da hora de eu tomar essa decisão. Entendeu? Aí é legal isso daí, porque... Pô, pode falar, William. Não, era só para mostrar a importância da comunidade, né? De você estar no grupo, certo? Porque o bichinho ali, ó, não ficou na cabeça do tipo, você não vai dar certo, você não vai dar certo. Porque do outro lado tem um grupo te apoiando. Mas não tem jeito, né? Acho que quando só acontece alguma coisa de errado baseado em cima dos comentários, se alguém permite, né? E quem é esse alguém para permitir é você. Né? Isso daí que o Sérgio falou, eu lembro até hoje também que eu recebi algumas coisas. E assim, eu teve uma pessoa que ela falou diretamente, ela falou assim, você sabe que você vai dar errado, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu não sei disso, né? Você está falando, mas pode ficar tranquilo. A opinião sua, para mim, pouco importa. O que importa é o que Deus colocou no meu coração e eu estou indo para cima.
Então eu não coloquei energia, eu não coloquei muita vontade baseado para provar em nada para ninguém. A única coisa que eu precisava provar é que Deus queria me dar uma oportunidade, era isso que eu precisava. Né? Aí já tinha tido uma decepção com o esporte e não queria ter outro tipo de decepção, porque você passar por uma situação do qual você não consegue evoluir é muito ruim. É por isso que o esporte me ensinou muito, né? Até o fato dos desafios aí ser um combustível para fazer com que a gente atingisse novos áreas de resultado, e graças a Deus tem acontecido. E é isso que tem que fazer, né? Mais uma vez a gente falando, né? Entre o lado positivo e o lado negativo, né? É só não olhar muito para o negativo, só olhar para o positivo e meter marcha, né, Sérgio? Ah, sim, com certeza, né? Hoje eu olho mais do lado positivo, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo que tudo tem dois lados, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Aí você vê o lado que você quer olhar mais, se é o lado ruim ou se é o lado bom. Tem que ir para cima, né? Sempre olhando o lado bom, né? É, porque ficar focando só no lado ruim, você não vai fazer nada, né? Vai atrair coisa ruim, né? Sim. É impressionante. Você vê que legal isso daí. Ontem na escola bíblica dominical lá com os alunos, eu fiz uma pergunta assim, a gente estava falando sobre finanças e a Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre finanças, né? E ali a gente foi discorrer na aula e a gente fez uma simulação de uma pessoa que ganha um determinado salário, quanto ela tem que gastar ali, tipo, com dízimo, quanto ela tem que gastar ali com os custos fixos, né? Custos variáveis, tal, não sei o que, a gente foi. E ali a gente chegou num denominador que era assim, para guardar um dinheiro. E a maioria deles falou o seguinte, falou assim, eu vou guardar o dinheiro uma reserva de emergência. O outro falou, eu não sei, vai que o carro quebra. Aí o outro falou assim, eu vou guardar porque assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E assim, não teve uma pessoa que falou assim, eu vou guardar o dinheiro porque eu quero trocar de carro. É evoluir, é positivo. Eu vou guardar o dinheiro porque eu quero viajar com a minha família. Então, é um desfrute positivo do qual, né, é totalmente permitido por Deus, porque você está trabalhando, o trabalhador é digno do seu salário. Aí eu falei assim, por que vocês só pensam em guardar dinheiro para coisa ruim, nunca para coisa boa? Aí eles ficaram pensando assim, caramba, mas não teve um que falou para coisa boa? Então é justamente dessa forma, assim, é você levar em consideração, assim, queimar o barco do plano B, ficar só com o plano A e colocar ele até o fim, que foi o que o Sérgio fez. O que o Sérgio fez? Ele, né, desfez ali, saiu de trabalhar para o pai dele, para ir trabalhar para ele encontrou uma realidade, não ficou satisfeito com aquilo, falou, agora eu preciso de ajuda e preciso correr atrás. Apareceu a oportunidade, ele foi para cima, né? Criou, por mais que ele fale assim que ele não tem a disciplina, mas existe, né? Feito é melhor que perfeito, só não pode ser, né, William? Mal feito. E o que ele fez? Ele foi lá e foi aplicando, aí o resultado vem. Por isso que, graças a Deus, você está tendo o resultado que tem. Então é justamente isso, né, Sérgio? É você ter o foco, deixar o plano B totalmente descartado, olhar o A, criar o foco e colocar a intensidade nele, né? Não, com certeza. A ideia é só reforçar o plano A, né? Não é ter o Reforçar plano B. o A. Gostei que eu vou até anotar. Sempre reforce o plano A. Ó. Essa é boa. Muito bem, William. Quer ir fazendo a pergunta aí? Não, eu lembrei de uma coisa que eu gosto de assistir muito Fórmula 1. Eu lembrei de uma brincadeira que eles fazem lá, que o Sérgio Maurício fala que às vezes a gente ouve do rádio dos pilotos, a gente vai pro plano B, plano C. Aí o Sérgio falou do plano A. E aí quando ele fala assim, ó, plano B de bora para casa porque hoje não dá mais. Plano C, aí eu lembrei, plano A. Plano A de agora vai, mano. Agora é a hora. Caramba, essa frase aí foi forte, hein? Sempre reforce o plano A. Essa foi da hora. Então, muito bem, William. Vamos partindo aí
para a gente já encerrar aí o nosso bate-papo, né? Para a gente poder descansar aí, que a gente está vivendo uma semana aí bem doida, que a gente tem que estar focado, não deixando de entender as nossas responsabilidades aí, né? Mediante como cidadão, mas também a gente não pode deixar de lado aí a gente aplicar a energia certa. A gente tem um feriado no meio da semana, meu, a gente faz uma estratégia doida aí lá na Tagma para que a gente consiga dar conta aí, né, por conta dessa parada no meio da semana, e na outra semana ainda tem um feriado, né, na terça-feira, aí é aquela coisa de doido. Em meio a isso, eu ainda vou ter que tirar um dia aí na sexta, sair de madrugada aqui, que eu vou pegar um voo para visitar minha mãe lá no Nordeste. Mas é tudo isso, tudo com muito prazer, com muita alegria, porque assim, além de ter clientes espetaculares, a gente tem um time, um ambiente muito bom nas nossas oficinas, e isso o Sérgio também está construindo na dele aí, certo, meu amigo? Isso aí. Certo. Sérgio, eu Muito quero bom. só agradecer você por esse tempo que você disponibilizou para bater esse papo com a gente, para ajudar outros donos de oficina que estão acompanhando aí, estão passando as mesmas coisas que você está passando, passou, né? Eu digo passando assim, pensou que se não ia dar certo para você, ouvindo outras pessoas falando que não vai dar certo, enfim, cidade pequena, é dono de oficina sozinho, rompeu sociedade recente. Então, gente, quem está ouvindo a gente aqui, quem está aí ó, no YouTube, no Instagram, se você se identificou com alguma dessas situações que o Sérgio falou, você viu o que ele falou, põe que dá certo. Aplica que dá certo. Põe o foco que dá certo. Eu gosto de falar, igual aquele menino lá do meme, né? Tipo, É, tá aí, né? tá aí a prova para vocês. Muito bem, eu também quero agradecer muito ao Sérgio aí, dar os parabéns para ele, né, pela escolha que você fez. Você vê que a maioria das coisas não está baseado em cima, né, nem na mecânica da mente, nem no Eduardo, nem na Roberta, nem no William, nem nos demais componentes aí, o Paulo, né, o Virgínio, mas está em você. Na verdade, o que a gente faz simplesmente é trazer a informação que talvez era desconhecida por você, um método para ser aplicado e que você vai aplicando e aí vai dando resultado. Mas o mérito maior sempre é para o dono da oficina, que toma atitude, que dá um passo a mais, que resolve fazer um compromisso, né, com ele mesmo. Nós só somos aí uns parceiros que a gente está na mesma jornada aí, assim, aquilo que Deus fez comigo e vem fazendo ali na Tagma, eu quero que isso aconteça nas outras oficinas e graças a Deus isso vai acontecendo aí. Então, meus parabéns, Sérgio, pela iniciativa de ter entrado para a Mecânica da Mente. Meus parabéns aí pelo que você tem aplicado e que, assim, a tendência é só Deus continuar abençoando você aí. E o meu muito obrigado pela confiança aí em nós, sem dúvida nenhuma aí. Eu fico muito honrado e é o combustível para a gente continuar esse trabalho aí, para levar informação para muito mais outros donos de oficina aí. Muito obrigado, Sérgio. Deus abençoe. Ô, Pedro, eu que agradeço aí de você ter aparecido, viu? Acho que foi no Facebook que eu vi. Não foi nem no Instagram, foi até no Facebook. Você passou ali. Eu falei, eu vou perder um tempo aqui para ver e muito obrigado aí de você ter aparecido aí, viu? Imagina. Aí é algo que Deus colocou no nosso coração da gente estar fazendo, e que bom, mano. Que bom que isso daí está dando resultado e que a gente está no caminho certo aí. Certo, William? Isso mesmo. Para terminar, só, igual fazer igual pessoal, eu vou jogar a mensagem e vou sumir agora. As inscrições estão abertas, as inscrições ficam abertas por poucos dias e não adianta reclamar depois. Quer Pois dizer, bom, é, reclamar você pode reclamar, mas aí depois você vai ter a janeiro para entrar na próxima turma. A gente só vai abrir turma agora em janeiro. Mas a oferta está aí, vocês acompanharam o que o Sérgio falou, os resultados dele. Quem tiver qualquer dúvida, gente, que está acompanhando a gente aí ainda, lá no link, no Instagram, quem está no bio, na bio do Eduardo, tem o link para se inscrever. Quem está no grupo de WhatsApp está recebendo as mensagens com os links, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também para se inscrever.
Se você tiver qualquer dúvida, na página de inscrição tem um link para uma conversa com o WhatsApp. Vocês vão conversar diretamente comigo aqui. Aí, se o caso for um caso mais... se você tiver alguma dúvida muito específica, o Eduardo bate um papo com você também, porque às vezes eu não sei tudo. O Eduardo também não sabe tudo, eu sei que ele vai falar isso também. Mas, se eu não souber ou responder alguma pergunta, eu passo para o Eduardo. Ele já aconteceu de um quase aluno perguntar para a gente, eu tenho uma oficina diesel. Tá, diesel o programa serve. Só que na hora que ele mostrou o tamanho da oficina e era de poço, a gente falou, moço, para você já é outra pegada. Aí, no caso, aí foi o Eduardo que pôde falar isso. Eu não tinha o conhecimento na época. Mas te garanto que acho que 90% das dúvidas eu vou conseguir ajudar vocês aí, tá bom? O William também não deixa de informar, né, que graças a Deus já está entrando uma quantidade muito legal, né? Já teve algumas pessoas que entraram no último dia de aula, que nós fizemos ali, teve uma parte que já entrou, hoje abrindo as inscrições às 7 horas da manhã, já teve mais uma galera que já está caindo para dentro, assim, que está tomando a mesma decisão que o Sérgio teve um dia, né, de querer escrever uma história diferente aí para o andamento da sua empresa. Então, dono de oficina, não perca essa oportunidade, né? Não porque assim, agora só em janeiro, não, meu. Você vê que o Sérgio falou, eu vou entrar para ver se esse negócio dá certo. Entra e aí segue o passo a passo aí. Tem lá as garantias, né? A garantia condicional e a garantia incondicional. Então, não tem como, né? Se a gente está dando garantia, é porque o negócio dá resultado. Se o Sérgio já deu depoimento aqui, né, que ele já está tendo um resultado totalmente diferente, olha só, ele falou um ponto importante. Ele teve alguns problemas familiares, mas mesmo assim a oficina ainda teve uma porcentagem maior do que o melhor mês até então da oficina. Olha só, mesmo em meio aí ao desafio que apareceu, né, um desafio aí que graças a Deus eu espero que esteja indo tudo bem com o pai dele, mas você vê, mesmo em meio a isso, ele ainda conseguiu ter um resultado 10% maior do que o melhor mês até então. Então, sem dúvida nenhuma, aí vale muito a pena. Ele está só começando, ele está só terminando de fazer uns pontos. A hora que ele entrar na aula de vendas, ele vai ver o quanto isso vai potencializar. E outro, tem uma aula que fala do perfil comportamental. Tem um aluno que me mandou uma mensagem particular hoje e falou assim, Eduardo, que aula que é aquela que a sua esposa dá sobre perfil comportamental? E outra, você junto com ela falando como lidar com cada perfil comportamental de cada tipo de cliente. O cara mandou um texto e falou, velho, é uma pena de eu não ter assistido essa aula semana passada, porque na sexta-feira eu tive um desafio com um cliente dominante e eu não sabia lidar com a situação. Se eu já tivesse assistido a aula, eu tinha conseguido obter um resultado melhor. Olha só a importância. Então, quando você chegar nas próximas aulas aí, Sérgio, e os amigos que estão interessados, é um conteúdo que, assim, vira e mexe, eu recebo mensagem. A gente tem aluno que já assistiu 3, 4 vezes a mesma aula e pegou vários tópicos, aplicou e conseguiu se dar muito bem. Então, assim, não deixa de dar oportunidade para você, né? É a oportunidade para você. Não é uma oportunidade para o Eduardo, para o William, para a Roberta, não. É a oportunidade para você escrever uma história totalmente diferente para a sua oficina. Certo, William? Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado a todo mundo. E por hoje é só. Vamos que vamos. Valeu, Sérgio. Deus abençoe. Obrigadão, Sérgio. Valeu, William. Valeu, até mais. Boa noite. Continuar, que tem muita coisa boa para acontecer para vocês e aos amigos que aqui esteve presente conosco. Então, vamos lá, meus amigos. Deus abençoe. Bom descanso. Valeu, Milton. Valeu a cada um de vocês aí que prestigiaram. Fechou? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.